uma boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa. A leitura é do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. 3 atitudes. Se te encontras em tratamento espiritual na casa espírita, há 3 atitudes que podem ajudar. Tenta situar os pensamentos nas faixas do equilíbrio mental. Ninguém deixa as zonas das sombras sem esforço próprio na conquista da luz. Dedica alguns instantes diários à prece e à reflexão, a fim de favoreceres o teu mundo interior. Busca sair das emoções negativas. O pranto que desabafa é justo, mas cultivar a mágoa indefinidamente é inútil. Destina alguns momentos à leitura edificante ou ao diálogo esclarecedor, a fim de te fortaleceres por dentro. Procura, na medida do possível, dedicares alguma ação no campo do bem. O auxílio aos mais necessitados coloca em movimento as forças do espírito, que desenvolvem resistências morais. Simples gesto de amor pode consolar ou ajudar inúmeros corações. Por certo, a casa espírita trabalhará para que recobres o equilíbrio. Não te esqueças, porém, de realizares o que podes e deve em favor da própria felicidade. Uma boa palestra a todos, que assim seja.
Meu boa noite a todos. Que a paz, que o amor do Mestre Jesus envolva os nossos corações. Que a paz seja convosco. Eu gosto de trazer essa recomendação. Ela foi dada pelo Mestre aos discípulos, aos apóstolos, aos 72 apóstolos. O Mestre orientou para que eles, em cada local que chegassem, em cada casa, em cada abrigo, saudassem com essa fala: a paz seja convosco. E ele ainda vai orientar, dizendo que se a paz estiver no coração desses homens, a sua saudação, a sua paz permanecerá com eles. E se não estiver, se não forem homens de bem, a sua paz retornará para você. Ou seja, a nossa boa intenção, ela nunca se perde. Ela sempre vai encontrar um coração a receber ou retornará para você. Essa saudação está em Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 16. Para quem gostar de ler, querer ir lá fazer uma leitura, é muito bonita essa passagem. Neste instante, então, convidamos a todos para elevarem os pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, esse divino amigo de todas as horas. Senhor Deus Pai, de amor e de bondade, nesse instante, o nosso coração se volta para Ti, Pai Criador, na intenção, no desejo de Te agradecer profundamente pela oportunidade que nos é concedida daqui estarmos. Agradecemos, Pai amado, por todo auxílio que recebemos, desde as primeiras horas deste dia até o presente momento. Rogamos a espiritualidade amiga que aqui está presente, auxiliando a cada um de nós, amparando a cada um de nós em todas as nossas necessidades, para que eles nos envolvam, nos oriente e que nos tornem, a cada um de nós, nos dando a condição de compreender, de discernir a mensagem da noite de hoje, para que ela encontre abrigo em nossa intimidade, em nossa razão. E assim, nós, da nossa parte, Pai amado, iremos nos esforçarmos em pôr em prática no nosso dia a dia, com esse sentimento, com essa intenção de aprender e de pôr em prática. Nós pedimos à espiritualidade presente a permissão para darmos por iniciada a atividade doutrinária desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus. A palestra da noite de hoje é que a nossa irmã Elza, como eu vou esquecer, né? Que as estrelas dos céus te iluminem. Assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Mais uma vez, aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. E recebam todos, encarnados e desencarnados, para que se encontrem o nosso abraço fraterno. Nós vamos agora, então, ler um texto do Evangelho, né? Uma mensagem de Jesus. E que não é um livro só de cabeceira, para ter na cabeceira. É para fazer no coração. A gente vivenciar a mensagem de Jesus, o ensinamento de Jesus no nosso dia a dia. Pelo menos procuramos fazer o possível para estar mais perto das pegadas de Jesus. Por isso nós estamos aqui, nesse abençoado planeta Terra, onde nós aprendemos em cada reencarnação um pouquinho mais da onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Então nós vamos ler aqui um texto do Consolador Prometido, o Cristo Consolador, Consolador Prometido.
Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde a ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao advento do Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre esses mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia o seu passado, mas o objetivo dos sofrimentos, apontando-os com crises salutares que produzem a cura e com meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais a se lhe apóstata a alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Que Jesus nos abençoe a todos. Para ver melhor vocês, né? Abençoado de Deus. Assim como Jesus prometeu, né? Que não nos deixaria órfãos, que enviaria o Consolador prometido.
o Espírito de Verdade, para nos revelar, relembrar tudo aquilo que Ele nos disse, que quando aqui por nós passou e nós não entendemos, e aquilo que Ele não pôde nos dizer, porque não íamos entender. Mas o Consolador prometido está entre nós, veio, como Jesus prometeu. Essa abençoada doutrina que tanto nos beneficia, que tanto nos esclarece, que tanto nos abre os horizontes. Já não somos mais como antes, já nos sentimos que somos um pouco mais diferente, no sentido de como é que eu era, como é que eu fui e hoje como é que eu sou. E sei que eu estou na luta no dia a dia para amanhã ser melhor do que hoje. Porque é para isso que eu estou aqui, que nós estamos aqui, é para nos melhorar a cada dia que passa. É procurando vivenciar os ensinamentos de Jesus, aquele ensinamento que Ele nos trouxe, mas muitos deles foram mal entendidos. E hoje, através da doutrina, os Espíritos de Luz trazem a mensagem das parábolas de Jesus, esclarecendo para que todos nós possamos entender melhor o que Jesus nos disse no ontem, hoje, no sempre. Que possamos nós refletir a mensagem de Jesus. Moisés, lá no começo, depois veio Jesus ensinar o amor. Moisés foi olho por olho, dente por dente, cobrança. Jesus veio mostrar, ensinar o perdão, o amor, a caridade. E o Consolador prometido veio finalmente abrir as portas do entendimento de tudo aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás. Hoje nós já não podemos mais dizer que não sabíamos, ou, se eu soubesse. Hoje nós temos muitos meios, através das leituras, das palestras, dos diálogos, através da mídia, meios de comunicação, nós temos como ter conhecimento dessa doutrina que consola, que liberta, que esclarece, porque ela está espalhada sobre toda a face da terra, os 4 cantos do mundo. Porque ela não é humana, ela é do alto, ela é de Deus, ela veio do alto, do mundo espiritual, do Espírito de Luz. Ela não foi aqui na terra, dizer assim, o Espiritismo foi fulano que fez, tem um dono que começou tudo. Não. Allan Kardec veio esclarecer, estudar a doutrina, os fenômenos da espiritualidade, as manifestações que aconteciam no passado, dos espíritos que se comunicavam com as pessoas. Ele era um grande cientista, então ele procurou se aperfeiçoar, procurar, entender, estudar, analisar, questionar, buscar em toda parte conhecimento. Não foi porque o médium recebeu uma mensagem, passou, ele acreditou, não. E naquele tempo eles não tinham hoje essa falta de comunicação entre todo mundo através da mídia. Mas mesmo assim ele conseguiu recolher dos 4 cantos do mundo informações idênticas, médios diferentes, locais diferentes, distância e tudo mais, mas a mensagem era a mesma, então não tinha como duvidar. E aí, Consolador prometido, o Espírito de Verdade,
que é o responsável pela doutrina espírita, que esclarecia a Kardec tudo o que tinha que nos revelar, para que pudéssemos nós hoje estarmos aqui, ainda que não tenhamos tanto entendimento. Eu falo por mim, pelo pouco estudo, não passa do primário, mas o pouco que eu ia lendo, que eu li no passado, eu ia meditando, analisando, refletindo, comparando, e chegar à conclusão que temos que ter uma fé raciocinada. Não podemos acreditar em tudo que nos dizem, dizer amém a tudo. Tem que existir um porquê, tem que ser uma fé raciocinada, entender melhor o ensinamento de Jesus, procurar nas leituras, no estudo. Como é bom o estudo da doutrina, porque ali é tirada as dúvidas, porque ali estão todos aprendendo juntos. Não tem ninguém melhor que ninguém. Todos estamos caminhando em direção à luz, procurando o melhor para nós e para aqueles que convivem conosco. O sofrimento está por toda parte. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, porque serão consolados. Felizes aqueles que sofrem. Mas não é ser feliz aqueles que sofrem, aqueles que sabem sofrer. Porque tem muitos que sofrem, são infelizes, porque não aceitam, não entendem. E acham também outros que acham que sofrer, deve sofrer, porque tem que sofrer. Não, nós temos que buscar os recursos ao nosso alcance. Temos que fazer tudo para nos libertar do sofrimento, mas entendendo o porquê do sofrimento. Alguma coisa foi o motivo daquele sofrimento. Nós já tivemos tantas reencarnações, tantas existências passadas. Nós trazemos conosco, alojado no nosso perispírito, os danos que causamos no passado ao próximo e a nós mesmos. E aqui estamos depurando, através do sofrimento, também do amor, porque através do amor também se depura, porque nós nos doamos, nós damos um amor incondicional, aprendemos a amar como Jesus nos ensinou, ao próximo como a nós mesmos. Então isso também é crescimento espiritual, é burilamento, é se libertando, é crescendo. E é para isso que nós estamos aqui. Primeiro, aprender a nos amar. Somos espíritos imortais, eternos, centelhas divinas. Estamos aqui para aprender a nos amar primeiro, para poder amar o próximo. Eu não posso passar para o próximo aquilo que eu não tenho. Então, a gente se prepara, mas é um preparar em espírito, no nosso dia a dia, no nosso afazer, no nosso trabalho, nas lutas, no sofrimento, na dor. Ó dor, porque se aproximasse de mim sorrateiramente e eu não te repeli, eu te agradeço, porque através de ti, da dor, eu cresci, eu me encontrei e reencontrei, eu descobri por que eu estou aqui, para quê? Para melhorar, para crescer em direção à luz. Todos nós, todos, estamos a caminho da luz, não estamos sozinhos. Os espíritos de luz, aqueles que nos amam, tanto no céu como na terra. O céu, um modo de dizer, porque céu e inferno está dentro de nós, mas aqueles que se encontram em outra dimensão, que nos amam de verdade, sem apego, sem posse. Porque quem ama liberta, não aprisiona. Mas então esses nos ajudam
nos intuem, nos consolam. E nós devemos ser gratos a toda ajuda espiritual, porque temos também os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, nossos entes queridos, que já têm condições e permissão para vir até nós, nos aconselhar, nos intuir e instruir. Muito nós aprendemos à noite quando estamos dormindo. O corpo descansa porque precisa. E ao relaxar, o espírito se desprende do corpo físico e se encontra com aqueles que estamos afins, espíritos afins. Por isso que devemos, ao deitar, fazer a nossa prece antes de dormir, agradecer, pedir ao anjo de guarda, nosso mentor, aquele que nos ama, para que possa nos dar toda assistência, porque nós seremos levados a algum lugar para aprendizado, para um trabalho, para matar a saudade. Tantas coisas acontecem quando o nosso corpo descansa, mas tudo vai depender das nossas vibrações, tudo vai depender de como nosso procedimento, para que possamos atrair bons espíritos para junto de nós. Dessa forma, nós aprendemos muito também a nos prendermos o corpo físico durante a noite, durante o sono. Mas aqui, no meio da família, da comunidade, no trabalho, na luta do dia a dia, muitas vezes entre lágrimas e sorriso, suor, lutas, nós aprendemos muito mais do que num banco escolar. A verdadeira escola da vida é no dia a dia, no meio onde estivermos, porque ali nós estamos vivenciando a cores e ao vivo, tudo. Ali nós somos nós mesmos, nós não enganamos ninguém. Quem é bom é bom, quem se faz de bom não tem como enganar, que é sempre bom. Então vamos procurar ser melhor, vamos procurar ser bondosos, ser amigos, companheiros, silenciar na hora que é preciso, não discutir, conversar, dialogar, que é importante, mas não discutir, porque nessa hora, como disse Jesus, vós está sempre rodeado de testemunhas ocultas. Quem são essas testemunhas? São os nossos irmãos do outro lado, porque estão espalhados por toda parte. Não tem paredes para eles, não tem porta, não tem janela. É tudo sintonia, vibração, pensamento, fala. Nosso campo vibratório, nós podemos fazer dele um campo limpo. Nosso campo, pensamentos bons, claro que não é sempre quem está. Aqui nós estamos aqui nesse mundo de expiações e provas, nós não somos perfeitos, temos sujeito a erros. Claro que nós erramos, mas só que não podemos persistir no erro. E nós podemos cuidar do nosso campo vibratório. Os bons pensamentos, boas atitudes, uma prece. A prece é pedir: Senhor, tenha misericórdia de todos nós. Todos nós precisamos de ajuda. Não é eu que preciso de ajuda, todos nós precisamos de ajuda. Porque nesse momento que eu falo eu, como se tivesse só eu, mas não. À minha volta tem tantos que estão precisando de ajuda, que meus olhos não vejam, físicos, mas eles estão à nossa volta, como Jesus disse: vós está sempre rodeado de testemunhas ocultas. Então nós temos que pedir ajuda, misericórdia para com todos, porque dessa forma nós estamos fazendo a caridade oculta. Essa que eu acho que é a mais importante,
Fácil é dar um prato de comida, fácil é dar uma alimentação, uma roupa, qualquer coisa. É mecânico, é normal, é dar e pronto. Mas o melhor ainda é aquilo que se faz através do pensamento, da prece, do amor, do desejo sincero de ajudar, uma palavra de esperança, de conforto, reerguer um caído, dar força para aquele que se encontra nos labirintos da vida. Muitos estão caminhando de uma maneira sem saber para onde vão, sem foco, sem esperança. Muitos perderam a esperança, se sentem vazios, se sentem tristes, abatidos, sem força. Mas nós somos grandes, somos filhos de Deus. Deus não cria coisa pequena, desde o inseto às flores, até o ser superior. Tudo criação de Deus e por um motivo Ele criou. Então nós somos feitos à semelhança de Deus, centelhas divinas. Então nós temos que buscar essa força dentro de nós, que todos nós temos essa força. Porque Ele está dentro de nós, está em nós, não é dentro, está em nós, está em tudo, e em todos. Então nós temos recursos à nossa volta. Lembremos de nós podemos ser um sol incandescente no nosso coração. E cada batida dele, ele pode irradiar luz, raios de luz, como um sol incandescente. Por isso que às vezes eu gosto de oferecer uma linda rosa amarela, mas no meu pensamento ela vai destilar raios de luz, de dentro para fora. Porque o nosso campo vibratório vai ficar menos pesado, mais harmonioso. O que vem de fora é mais difícil de nos atingir. E nós podemos, com essa atitude, esse pensamento, ajudar o próximo, aquele que se aproxime de nós, seja o necessitado, ou seja aqueles que talvez não tenham um bom sentimento para conosco. Então aquela energia não vai ter acesso a nós de uma maneira tão ostensiva. Ela volta. Por isso que é bom que a gente diga: Senhor, tudo aquilo que me desejarem, todo pensamento negativo, qualquer coisa, palavras contra mim, eu quero que seja devolvido em raios de luz para eles. Porque nós estamos também assim desfazendo essas energias pesadas. Estamos fazendo a caridade, praticando o amor. Porque a nossa volta vai se transformar numa energia boa. Talvez que tenha o dom de ver com os olhos da alma, quem sabe pode ver os raios de luz chegar até aquela pessoa. Assim como Emmanuel falou para o Chico, para fazer o bem para aquela pessoa, está num livro dele. E daí ele olhou para trás, Emmanuel mandou que ele olhasse para trás, para ver o resultado daquela boa ação dele para com aquela pessoa. Vinha jato de luz daquela pessoa que ele desejou bem, fez o bem. E assim como vem o jato de luz, pode vir uma energia pesada, dependendo de como nós agimos, de como nós falamos, de como nós pensamos. O nosso procedimento em relação ao próximo e a nós e à própria natureza. Lembremos que Jesus diz: vinde a mim todos vós que sofreis, porque serão consolados. Mas por que sofrer? Para ser feliz sofrendo. É saber sofrer, é agradecer o sofrimento, mas não ficar chorando entre quatro paredes, é ir em busca de ajuda, tanto de uma maneira física, se é doença, procurar a medicina convencional, mas não esquecer do lado espiritual, que é uma balança. Os dois têm que caminhar juntos, os dois, físico, material e espiritual, para que possa ter o equilíbrio e nós podermos assim ir caminhando com segurança
mais firmes, mais tranquilos em direção à luz, entendendo melhor os nossos sofrimentos, entendendo melhor por que estamos aqui, para quê, para onde vamos, por que viemos. Tudo tem um porquê. Sabemos que é para nos melhorar, sabemos que é para nos tornar melhores do que antes, de quando chegamos aqui, que nós possamos voltar para o outro lado, melhores quando chegamos aqui, que possamos levar das nossas conchas, das nossas mãos, tesouros espirituais. É o único tesouro que podemos levar. Que possamos partir sem remorso, ver os nossos entes queridos sem sentir remorso, porque a gente fez o que estava ao nosso alcance. Então, lutamos pelo nosso crescimento espiritual, pelo nosso desapego às coisas materiais, pelo desamor, pelo amor excessivo, que se torna obsessão, possessão, que saibamos amar sem aprisionar, que saibamos nos amar sem nos flagelar, entendendo que somos filhos de Deus, todos somos irmãos, todos caminhando na mesma direção. Muitos ainda seguem por labirintos, mas não estão esquecidos pelo alto, por Deus. Ninguém está sozinho, ninguém caminha sozinho. Às vezes nos desviamos do caminho certo, pegamos atalho, mas nós conseguimos encontrar o caminho, porque todos os atalhos vão levar ao mesmo caminho. Então buscamos sempre a presença de Jesus, o vulto amado de Jesus, sempre lembrando das mãos poderosas de Jesus sobre nós, sobre toda a humanidade. Nós somos uma família universal. Temos que pedir por todos, que o sofrimento é grande na face da terra. Nós estamos passando por uma grande transformação, um mundo de expiações e provas, de regeneração. Mas para isso há o sofrimento, há as lutas, mas a vitória vem porque está tendo uma transformação para nós também, no nosso campo vibratório. A nossa energia está sendo trabalhada. Vamos aproveitar esse tempo agora glorioso, o qual nós estamos acompanhando essa transformação. Somos privilegiados, viemos para passar por todo esse processo, que o sofrimento de hoje é a alegria de amanhã. As quedas de hoje, toda sorte, todo gênero, é para que o mundo possa brilhar mais no dia de amanhã. Os corações mais paz, união, fraternidade, caridade, amor. Porque já há muito tempo sempre as sombras, o mal parece que dominava e domina a terra, a mente humana, mas não, tem muitas coisas boas, muitas criaturas reencarnaram, espíritos elevados, de todo teor, de toda magnitude, estão entre nós, para nos ajudar nessa evolução, nessa transformação. Não vamos perder essa oportunidade abençoada. Vamos orar, pedir por todo mundo, por nós, para que esse caminho conosco, pelos que já partiram, para que possamos todos juntos, unidos, preparar um mundo melhor, porque nós vamos retornar ainda a esse mundo, mas já não é mais um mundo de expiações e provas, e sim de regeneração. Façamos parte dessa mudança, façamos parte dessa transformação. Os próprios Espíritos de Luz nos pedem ajuda, pedem oração, os pensamentos,
para que possamos ter essa passagem dessa época, desses tempos, no qual está havendo essa transformação do planeta Terra e da humanidade. Sejamos gratos a Deus por tudo. Se estamos sofrendo, agradecemos, procuramos nos melhorar, abençoar, agradecer, perdoar, alimentar bons pensamentos, desejar o bem a todos, orar por aqueles que estão sofrendo em toda parte, porque nós podemos dizer que nós somos abençoados, que nós estamos aqui. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas até hoje nós estamos unidos, estamos aqui, com a graça de Deus, podemos transformar esse ambiente, aqui todo o nosso ambiente aqui fora, toda a comunidade, a cidade, tudo, através do nosso pensamento, nossa atitude, nosso desejo sincero de que Deus, que Jesus estende as mãos luminosas sobre todos, para dar toda a assistência, toda a proteção, toda a ajuda de que necessitamos para continuar na nossa evolução espiritual, em meio que seja entre pedras e espinhos, pântanos, mas nós não vamos nos sujar, nós não vamos tropeçar, tropeçamos, mas levantamos, caímos, mas levantamos, não vamos nos entregar, vamos continuar firmes no compromisso que assumimos de quando viemos a esse mundo de expiações e provas, a nos melhorar, porque aqui estamos, pela misericórdia de Deus, para todos crescermos juntos como uma grande família universal. Que Jesus nos abençoe a todos, que o Espírito de verdade seja uno com cada um de nós aqui presente, encarnado e desencarnados, que todos aqueles que lá se encontram lá fora, que possam também receber toda essa vibração de amor, de paz, de busca da luz, de receber e aceitar e vislumbrar as mãos poderosas de Jesus derramando luz sobre todos, num convite amoroso: segue-me, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que me seguirem encontrarão a paz. Eu venci o mundo, comigo você também vencerá. Não desanime, não se entregue. Nos escoramos em Deus, em Jesus, nosso porto seguro, nossa âncora, nosso guia maior, o governador do planeta Terra, o nosso amado Mestre, que nos ama a todos do jeito que somos, que possamos retornar a nossos lares, levar em nossos corações tudo que de bom recebemos nessa noite. E os nossos anjos de guarda, mentores amados, nos acompanham, e que aqueles que lá se encontram, os nossos familiares, possam também receber toda essa energia nesse momento que nós estamos envolvidos por essa luz, vida das mãos poderosas de Jesus. Eu agradeço a todos a oportunidade de estar aqui e a todos o meu abraço fraterno, a todos aqueles, onde quer que se encontre por esse mundo afora, e um beijo no coração de todos, aonde estiverem. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite, muito obrigado, gratidão sempre. Nesse instante, queremos convidar a todos os presentes para que possamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos,
de amor, de compaixão, de gratidão, de reconhecimento a Deus pelo seu amor profundo. Obrigado a Deus Pai por conceder a cada um de nós esses instantes de luz, de conforto espiritual. Podemos, Senhor, verdadeiramente sentir nesses instantes a presença do Consolador prometido junto a nós. Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, obrigado, Senhor, por todas as lições que nos deixastes, por todos os exemplos, por todo o sacrifício, pelo teu amor sem limites. Obrigada, Senhor. Obrigada por teres nos encaminhado esse Consolador prometido que enxergamos verdadeiramente na doutrina espírita, por meio dos irmãos do mundo invisível, os espíritos que descem dos céus ao encontro de todos os necessitados, sob as ordens do Mestre Jesus. Divino amigo Jesus, que nesse instante essas vozes dos céus que aqui estão e que estão em toda parte possam envolver, Senhor, todos os corações necessitados do teu amor, da tua assistência, da tua presença amorosa. Pai amado, que essas vozes dos céus possam acalentar os corações que sofrem nos tempos de hoje. Senhor Jesus, és o divino jardineiro, conhece, Senhor, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas provações. Rogamos a Ti, irmão mais velho, que possa encaminhar a todos os leitos, a todos os lugares escuros, a todos os que estão nas ruas sem uma família para acolher-nos, a todos os lares, Pai amado, onde quer que esteja ocorrendo guerras, brigas, desunião, o ódio, Pai, que ele possa ser aplacado no coração das criaturas. Pai amado, és, Senhor, o Senhor de infinita justiça, de infinito amor e de infinita bondade. E essa certeza nos faz seguir adiante na nossa caminhada. Que nenhuma dor, que nenhuma provação, que nenhum peso de consciência pelos atos praticados, nada, verdadeiramente nada, nos faça querer tirar a própria vida, que possamos seguir em frente. Deus, nosso Pai, Ele é de infinito amor, acolhe a todos os seus filhos. Sigamos em frente, com coragem, com resignação e com fé. O amor de Deus é maior que todas as coisas. Que possamos acreditar nisso e que as dores do mundo possam ser aplacadas na noite de hoje por esses amigos espirituais. Nós te agradecemos, Pai amado, por nos permitir nesse instante nos fazer instrumentos da tua vontade,
no sentido de levar uma palavra e de levar aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, com auxílio e com amparo, é verdade, da espiritualidade amiga. Que assim seja, que assim seja. Graças a Deus.